A seguir, Elaine Cruz em A Relevância da Escola Dominical diante da tarefa da família com a educação cristã dos filhos. Elaine Cruz é psicóloga clínica e escolar, com especialização em terapia familiar, dificuldades de aprendizagem e psicomotricidade. É mestre em educação pela Universidade Federal Fluminense. Há mais de 25 anos, Elaine Cruz atua como terapeuta e conferencista internacional. Ela é mestre em teologia pelo Bethel Bible College dos Estados Unidos. Como escritora, recebeu o prêmio ABEC de Melhor Autora Nacional. Pela CPAD, Elaine tem publicado os seguintes livros: Sócios, Amigos e Amados e Amor e Disciplina para Criar Filhos Felizes. É membro da Academia Evangélica de Letras do Brasil. Elaine Cruz vai lhe oferecer um novo olhar para questões do cotidiano. Agora, no 8º Congresso Nacional de Escola Dominical. Amém. Quero saudar a todos com a paz do Senhor. O nosso tema vai falar sobre a relevância da escola dominical para famílias, especialmente para a criação de filhos. É algo que tem a ver com a nossa realidade, tem a ver com a escola dominical, porque, na verdade, quando a gente fala de criação de filhos, a gente sempre pode remeter a crianças pequenas, mas todos nós somos filhos em aprendizagem. Nós somos filhos de Deus, que é o nosso Pai, e que a todo tempo, e se a gente deixar a todo momento, nos instrui, nos ensina e deixou a sua palavra, a Bíblia Sagrada, para isso. É uma honra estar nesse congresso, é uma honra ser preletora neste evento que eu considero um dos mais importantes, porque nós juntamos aqui pessoas que estão interessadas com a pregação do Evangelho, interessadas em formar pessoas, interessadas em ensinar. E quando a gente fala de ensino, é bom a gente lembrar que a prioridade de Jesus era o ensino. Em todo o tempo do seu ministério, a prioridade dele era ensinar os fundamentos do reino, a prioridade dele era trabalhar a respeito de todos os comportamentos esperados por um cidadão dos céus, como você está vendo no nosso slide, e também estabelecer as regras para o reino. Muito mais importante do que simplesmente curar pessoas, era a prioridade de Jesus de ensinar pessoas. E quando a gente fala de ensino, a gente fala de transformação. Jesus gostava de estar com seus discípulos, mas era muito mais importante para ele moldar o temperamento deles, trabalhar o caráter deles, construir personalidades saudáveis. Uma coisa que a gente observa ao longo dos evangelhos e da passagem de Jesus era o cuidado que ele tinha em cuidar de pessoas, o cuidado que ele teve de receber Nicodemos, mestre da lei, e explicar a Nicodemos sobre o novo nascimento. Quando nós nos convertemos, nós nascemos de novo. Novas criaturas, uma nova família, um novo pai. Não importa a família anterior nesse momento, porque na nossa nova família, que é a família de Deus, nós temos um pai que instrui, que ensina, que acompanha. A gente vê o cuidado de Jesus com Zaqueu, homem de baixa estatura que sobe numa árvore, e Jesus passando debaixo. Nós conhecemos, quem frequenta a igreja desde pequena como eu, a gente conhece essa história de Zaqueu na árvore, e Jesus passa, olha para Zaqueu e diz: hoje me convém pousar na tua casa. E literalmente no dia seguinte, quando Zaqueu entende o plano da salvação, quando Zaqueu reconhece quem é Jesus, ele mesmo decide: vou retribuir a todos aqueles que eu roubei, aquilo que eu tirei que não era meu. Mudança de caráter, mudança de atitude. A gente tem Pedro, por exemplo, discípulo de Jesus, que literalmente era uma pedra, intempestivo, tempestuoso, colérico, e que se transforma num pastor, depois de Jesus tão carinhosamente perguntar para Pedro: Pedro, você me ama? Pedro, você me ama? Então apacenta as minhas ovelhas. Evangelho fala disso.
Evangelho fala de transformação, e é um ensino prático, cotidiano, com regras claras, do tipo: ama o seu inimigo, que não é fácil. Se alguém te ferir numa face, apresenta-lhe a segunda face. Se alguém obrigar você a caminhar uma milha, que era algo, literalmente, naquela época de todo o Império Romano, o cidadão romano, mais do que isso, o soldado romano, podia obrigar uma pessoa a caminhar com ele uma milha, e Jesus diz: olha, vai a segunda milha, isto é, faça além da sua obrigação. Nós, professores, a nossa tarefa é ensinar, é pegar a revista de escola dominical tão bem escrita, e a gente pega, estuda ao longo da semana, ensina essa lição, ensina aos nossos alunos, mas na verdade a gente anda uma segunda milha. Quando mais do que ensinar, a gente ama, a gente cuida, a gente liga no meio da semana, a gente passa um WhatsApp, a gente segue e acompanha a vida dos nossos alunos. Mais do que cantar ou rir com amigos, a meta de Jesus era formatar a igreja e estabelecer discípulos. Mais do que rir com amigos, mais do que estar junto com pessoas, a meta de Jesus era formatar a igreja e era estabelecer discípulos. E quão importante é nós entendermos que o nosso trabalho na escola dominical é um trabalho de formatação da igreja. E quando a gente fala de formatação, é exatamente isso, de trazer a igreja para dentro do conceito bíblico, de trazer os nossos alunos para dentro do que a Bíblia estabelece como padrão de conduta, padrão de caráter, padrão de fé. Nós, às vezes, enquanto pastores ou enquanto membros de igreja, nos preocupamos, e não estou dizendo que isso não é válido, isso é válido, com templos grandes, com muita gente, nós nos preocupamos, às vezes, com uma boa pregação, mas é fundamental que a gente pense sempre que uma boa pregação, que um templo grande, que uma boa aula de escola dominical, ela não vai só precisar de uma boa didática, ela vai precisar de um bom professor, de um bom ensinador, de alguém que esteja ali interessado nas pessoas, interessado no olhar, interessado nos problemas, interessado no cotidiano, para que a gente de fato possa formatar pessoas dentro de um padrão bíblico que a gente precisa. A verdade é que a gente tem tido ao longo da nossa vida, e eu falo isso com tranquilidade, até por ser filha de pastor, esposa de pastor, trabalho na obra de Deus, nasci num lar evangélico. A gente tem visto hoje, e a gente tem convivido hoje com grandes extremos. Extremos de pessoas que espiritualizam tudo aquilo que não tem que ser espiritualizado, que para sair de casa e escolher um vestido, ela tem que orar e jejuar para saber se ela vai com vestido amarelo ou com vestido rosa. Com gente que fala línguas estranhas à beça, mas na verdade, na hora que precisa ter uma vida reta diante de Deus, não funciona bem assim. Até a mídia usa isso como padrão de comparação. Mas, por outro lado, a gente também tem pessoas como uma pessoa que está na mídia, que é Miss, uma parte do corpo que eu não preciso dizer aqui, que dizem que brasileiro gosta, enfim, e que posta na rede social dizendo que é evangélica, mas ainda assim posa nua e faz isso para glorificar a Deus com o corpo dela. Isso não é padrão bíblico de comportamento, isso não é coisa que a gente precisa ensinar na escola dominical. E aí falta ensino. Viver o evangelho é mais do que sentir Deus, falar com Ele ou ouvir a sua voz. Quantas pessoas ouvem a voz de Deus todos os domingos nas pregações? Quantos alunos ouvem a nossa palavra e o nosso ensino todos os domingos na escola dominical? Sabem quem é Deus, conhecem Deus, podem citar um grupo enorme de versículos, mas não têm uma vida de fato transformada e não reflete isso na conduta da casa e na conduta do lar. É importante que a gente conheça o vocabulário divino, quem é Deus, o que Ele fala, como é que Ele fala, quais são os padrões que Ele
ele estabelece, no congresso passado em Curitiba, um querido, não sei se está aqui, mas veio falar comigo, falar, irmã Elaine, eu dei um seminário sobre casais. Ele estava nesse seminário, ele disse, olha, eu quero dizer à senhora que eu concordo com tudo que a senhora falou, mas na verdade, assim, eu recebi um recado de Deus que o meu casamento está acabando, o tempo dele acabou e que agora eu vou ter que me casar com uma outra pessoa. E eu perguntei, essa pessoa tem nome? Ele falou, não sei quem é, mas eu tenho uma noção. Eu falei, tem uma noção? Tenho uma irmã lá da igreja assim, que eu tenho uma noção que talvez seja a vontade de Deus para a minha vida. Deus não manda esse tipo de recado, Deus não fala esse tipo de coisa. Mas aí a gente fica pensando, como é que uma pessoa ensina a Bíblia e não conhece o vocabulário divino? Como é que a gente está dentro de uma igreja, ou está dentro de uma denominação, mais do que isso, estamos dentro da família de Deus, seja a denominação que for, nos dizemos, nos falamos, nos tornamos servos de Deus e não conhecemos as regras dessa servidão. Nós precisamos assumir as atitudes esperadas, cumprir os desejos, tomar as decisões, tomar e fazer aquilo que precisamos fazer, enquadrados dentro daquilo que a Bíblia diz. Há um pastor no Rio de Janeiro que está dando o seu culto em hebraico. Da mesma forma como a Igreja Católica há tanto tempo fez a sua missa em latim. E aí, segundo ele falou pessoalmente comigo, segundo ele, irmã Elaine, é o que Deus quer para a minha vida. Eu falava, engraçado, Jesus usava a linguagem das pessoas. Jesus falava com pescadores na linguagem de pescadores. Jesus falava com pessoas que plantavam, contava parábolas para facilitar. Agora eu tenho que ir para uma igreja que tem que conhecer hebraico para poder cultuar a Deus. Tem alguma coisa errada nessa forma da gente vivenciar o Evangelho. Vitorino Silva ia gostar disso. Há pouco tempo eu faço no Rio, estou sempre dentro de um debate, faço um debate na rádio, participo na realidade. E às vezes a gente viaja e acaba ganhando CD, porque as pessoas sabem que eu vou lá, também uma gravadora, e as pessoas sempre me dão um CD. E esses dias eu fui no local, uma irmã me deu um CD e falou, irmã Elaine, leve, apresente lá, porque eu tenho certeza que vai abençoar aquela gravadora e eles vão me chamar para gravar. E eu peguei o CD e falei, irmã, e qual é o tipo de hino que a senhora canta? Ela, não, irmã Elaine, a senhora vai ouvir. Todos os hinos são gravados em língua estranha. Não tem uma palavra em português, é só língua estranha. E eu falei, irmã, vai ser difícil a senhora gravar isso de novo dentro no estúdio. Como é que vai ser? Falou, não, o Espírito Santo vai me usar de novo, eu vou gravar tudo em língua. Sinceramente, o CD ficou no quarto de hotel onde eu estava, sem chance. Aí a gente fica pensando como é que as pessoas brincam com a questão do Evangelho. Esses dias eu estava, foi ano passado, numa mesa de debates, falando sobre questões de igrejas de gays. E aí um pastor, até bem conhecido, levanta e diz assim, não, a verdade é que uma vez que a pessoa homossexual escolha um parceiro fixo, não é pecado. É pecado se ele ficar variando de parceiro. Mas se ele escolher um parceiro fixo e casar, não é pecado, a gente pode aceitar como membro de uma igreja. E aí a gente está vivendo isso, onde virgindade não pesa mais, onde a virgindade não é mais importante, porque a gente está deixando, mesmo às vezes enquanto ensinadores, e quando eu digo nós, não estou dizendo nós que estamos aqui, porque quem está aqui, eu sei que é porque está aqui, já é um fator que mostra que está levando a sério aquilo que prega, está levando a sério aquilo que ensina, e tem o desejo como eu de ver uma igreja cada vez mais sadia, mais edificada na rocha de Deus. E aí entra então a importância do que a gente chama da importância da escola dominical, que não é só um playground para criança, que não é só um local de socialização, que não é só um espaço onde a gente vai domingo de manhã, porque domingo é o dia de adorar a Deus. A escola dominical, para começar, ela é uma escola que de forma sistemática e organizada explica a Bíblia, e que
forma caráter, faz a formação de valores do bebê até o idoso, que vai trabalhando a internalização consciente de regras e procedimentos bíblicos. É na escola dominical que a gente aprende. A escola dominical transmite Bíblia, ensina conceitos, traz para a gente valores e é o espaço primordial de ensino na igreja. É claro que uma pregação ensina, é claro que uma boa pregação, ela vai mexer com valores, com a nossa conduta de fé, vai trazer arrependimento, vai trazer contrição. Uma palavra que venha de Deus ao nosso coração, ela sempre vai provocar transformação. Mas esse estudo sistemático, organizado, direcionado para a faixa etária, direcionado do ponto de vista de idade mental, emocional, cronológica, a gente tem no nosso espaço de escola dominical. E por isso mesmo, a escola bíblica dominical deve ser bíblica. Isso significa que a Bíblia tem sempre que ser o nosso manual de regra acima de todas as coisas. E a gente sabe, graças a Deus, nós sabemos a seriedade com qual as nossas revistas de escola dominical da CPAD são editadas e são trabalhadas. Não abra mão da revista da escola dominical na sua sala de aula. Ela não existe só para a gente manter e levar para a classe, ela é para ser utilizada ponto a ponto, item a item, porque se a gente fizer isso com o conhecimento bíblico que a gente tem, com o enfoque que o Espírito Santo vai nos direcionar na hora, mas se a gente pegar a revista da escola dominical e literalmente ensinarmos aquilo que está ali, é Bíblia, e a Bíblia transforma, modifica, trata caráter, muda a mente, converte as pessoas. Eu creio nisso. Você crê nisso? Pode dizer amém? Na escola dominical, servos aprendem a servir. A partir do ensino da escola dominical, os pais precisam melhorar a sua paternidade, serem mais próximos dos seus filhos, aprenderem sobre o Deus que é o Pai por excelência, como é que Ele cuida, como é que Ele zela, como é que Ele abraça, como é que Ele nos dá consolo quando a gente precisa, e exercer em casa esse mesmo nível de paternidade. Irmãos se tornam amigos, e é muito interessante porque, por mais que todos nós aqui venhamos de uma família, nós temos uma parentela, a gente tem todo um background, a gente trabalha com pessoas, mas é na igreja com pessoas que não são da nossa parentela, que muitas vezes também não são da nossa família imediata. É na igreja que a gente conhece alguém hoje e aí começa a partilhar o espaço da igreja com aquela pessoa, e aí aquela pessoa vai se tornando para a gente mais do que irmão, vai se tornando um amigo, alguém que ora com a gente, que acompanha a nossa vida, que testemunha as nossas vitórias. E é por isso que Deus estabeleceu a igreja como um corpo que se suporta, que se apoia, que ama, aonde um educa o outro e abençoa a vida do outro. Amém? A igreja se adorna como noiva. O adorno é o ensino, o adorno é um caráter transformado, o adorno é um posicionamento de fé, que vai preparando a gente. Você e eu, professores de escola dominical, nós estamos ali literalmente funcionando como pessoas que estão adornando a noiva, ajudando a noiva a se arrumar, na espera do esposo que vem breve, porque tudo que nós esperamos é exatamente isso, para que a gente possa estar no céu junto com todos os nossos alunos, com todos aqueles que já passaram pelos bancos da nossa escola bíblica dominical. A igreja precisa ser adornada, e um dos espaços de ensino para isso é exatamente a escola bíblica dominical. Quando falta ensino, a gente começa a ver uma série de erros. A gente começa a ver igrejas, como eu conheço, que tem motel gospel para os membros da igreja.
né? E a grande pergunta é, será que tem que mostrar a carteirinha de membro para entrar no motel gospel? Isso é um absurdo. Igrejas onde a gente vê aí tanta briga de poder. Uma das coisas que eu me lembro, eu era adolescente, lembro que estava na cantina da igreja no intervalo da escola dominical para o culto da manhã. Isso eu não me esqueço jamais. Eu devia ter uns 17, 18 anos, e eu me lembro, duas irmãs dentro da cantina, as duas eram esposas de evangelistas da igreja, brigaram a tal ponto que uma pegou uma panela, a outra pegou uma outra panela, e uma dando panela na cara da outra, no corpo da outra, brigando dentro da cantina. Eu lembro que eu, jovem, do lado de fora, olhando aquilo, pensando, meu Deus, eu nunca tinha visto isso em lugar nenhum. E acabei vendo isso dentro de um espaço de igreja. Na minha adolescência, até hoje, quando eu lembro disso, é um misto de vontade de dar risada, mas de tristeza ao mesmo tempo. Igreja não é briga de poder. O espaço da igreja precisa ser um espaço de formação, um espaço onde a gente literalmente vai moldando o caráter da gente, de ensino límpido, de ensino claro, de ensino a respeito da palavra de Deus. Mas a igreja, do outro lado, é composta por famílias. E o nosso tema fala exatamente como é que a escola dominical pode interagir e possa ser, como é que ela pode ser relevante para a família. E quando a gente fala de família, a gente fala de um outro espaço que também forma, de um outro espaço que também educa, de um outro espaço que também trabalha caráter, que forma a personalidade, que ajuda a moldar temperamentos. A gente está falando de um espaço onde nós nascemos e que Deus estabeleceu assim, todos nós nascemos em uma família que dá nome, que dá sobrenome, que nos forma, que nos educa. Provérbios 27, 17 diz, assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Numa família, o pai precisa afiar os filhos, a mãe precisa afiar os filhos, o marido afia a mulher afia o marido, no sentido de serem pessoas que estão umas com as outras, interagindo, formatando, se tratando, e é exatamente isso, essas relações que acontecem entre família, nos ensinam a sermos pessoas sociáveis. Dois irmãos ou 10 irmãos que habitam numa casa, aprendem nessa casa a trocar, aprendem nessa casa a negociar, aprendem nessa casa a serem irmãos, e lá na frente vão aprender a conviver entre pessoas, a serem membros de uma igreja, a serem irmãos do corpo de Cristo. É a família que desde cedo precisa entender que enquanto espaço que educa, se somos famílias evangélicas, precisamos trazer os conceitos bíblicos para dentro da nossa casa. Eu me lembro da minha mãe, que sempre que a gente fazia alguma coisa errada, tipo, mentia, brigava, fazia alguma coisa errada, ela sempre sentava a gente, e essa é uma imagem que está sempre comigo, a gente sentava e ela dizia, vamos ver o que a Bíblia diz sobre a mentira? Vamos ver o que a Bíblia diz sobre inveja? Vamos ler agora o que... E eu lembro que ela abria a Bíblia e lia para a gente aquilo que significava, aquilo que a gente tinha, sobre aquilo que a gente tinha feito, o peso de Deus, a consequência. Isso era a primeira vez, porque a segunda vez não tinha leitura da Bíblia, não. Era surra mesmo, e aí a gente já sabia porque estava apanhando, porque a Bíblia já tinha mostrado para a gente que era errado. Lembro que a minha mãe e meu pai sempre perguntavam. Eu chegava em casa e dizia, fiz um novo amigo na escola. E a pergunta era, tira a nota maior do que você ou tira a nota menor do que você? Porque se tira a nota menor do que você tira, não serve para ser seu amigo. E o versículo era, as más companhias corrompem os bons costumes. E não dava para falar mais nada. A primeira pergunta, e é interessante porque anos depois eu fazia as mesmas perguntas para os meus filhos. Tira a nota melhor, é melhor que você, tem melhor caráter, tem uma boa família, serve para ser amigo. Não é assim? Não serve, porque vai corromper toda a boa formação de caráter e de costumes que a gente aprendeu. É Bíblia.
lembro de algumas vezes, na realidade comigo foram 2 vezes que eu falei um palavrão. E aí, pequena ainda, uma vez foi um sabonete que estava no banheiro que foi parar na minha boca. Na outra vez foi na cozinha, o sabão de coco que estava na pia veio parar na boca. Tipo assim, vai lavar a boca com sabão, porque isso não se fala. E o versículo era, de uma mesma boca não pode sair bênção e não pode sair maldição. E é interessante porque são princípios normais que muita gente aqui já vivenciou. Sabe aquela coisa de você brigar com um irmão e aí a mãe fazer você ficar lá abraçada com esse irmão ou até conseguir perdoar? E eu lembro que eu ficava com a minha irmã abraçada e eu falando no ouvido dela, sua chata, sua isso, sua aquilo. E aí a gente queria se soltar, minha mãe, até perdoar. Eu não ouvi perdão, eu não ouvi desculpa. Só quando a gente dizia, me desculpe, perdoe, é que a gente se afastava. Por quê? Porque é em casa que a gente aprende a perdoar. É em casa que a gente aprende a não falar certas coisas, a se comportar de modo correto. É em casa que essa educação precisa aparecer para que a igreja e a casa, a escola dominical e a casa trabalhem juntos. Na família, a gente partilha autoridade e submissão. Na família, a gente aprende que quando é filho, que precisa obedecer a pai e mãe. E quem obedece pai e mãe, sai lá na frente obedecer o seu chefe. Vai lá na frente obedecer o seu pastor. Na família, a gente aprende a exercer a autoridade quando a gente se casa como pai e mãe. E vai aprender também que enquanto professores, a gente também precisa exercer autoridade sobre a sala de aula da gente. Com muito amor, com muita sabedoria, mas quem manda na sala de aula é o professor. Que tem que ter autoridade sobre os seus alunos, sejam eles da idade que forem. Mas, infelizmente, a gente tem vivido também tempos em que muitas famílias formam adultos inseguros, carentes, agressivos, mal amados, que foram estuprados, abusados ou espancados no silêncio da noite. Semana retrasada eu estava no Fórum do Rio. Como psicóloga eu faço também perícia judicial. E eu estava no Fórum do Rio, como perita, uma das peritas, tinha lá o pessoal do corpo de delito, da vara da infância e da juventude, enfim, sobre um pai que tinha abusado sexualmente de um menino, filho dele de 5 anos. Ele era separado da mãe, essa criança chegou em casa, contou tudo que o pai tinha feito para o padrasto, eles deram entrada e o pai, claro, era réu nessa situação. Já é um movimento muito complicado, porque já era a vara, não era mais a vara normal da infância e da juventude, já era a vara criminal, esse cara podia, não sei como é que o juiz definiu depois, mas enfim, porque ainda vai ter uma outra entrevista. Eu estava lá com perita. E o juiz chamou todo mundo, reuniu os peritos, reuniu os advogados, o réu, a criança, a mãe, e explicou. A criança estava numa sala à parte. Reuniu a mãe e disse, olha, o procedimento vai ser assim, eu vou conversar com a psicóloga, vou conversar com fulano, com Beltrano, explicando como ia ser o procedimento do julgamento, antes do julgamento de fato começar, e aí sairia todo mundo, ele ia chamando o grupo que ele tinha estabelecido, e de repente o abusador, com vários exames lá de corpo de delito e tudo mais do que ele tinha, provando o que ele tinha feito com a criança, o pai levanta a mão e diz assim, senhor juiz, eu não gostaria de ser chamado de réu. Aí ele diz, bom, mas no processo o senhor é réu. Ele falou, sim, mas eu não gostaria de ser chamado de réu porque eu sou um pastor. E aí, eu naquela hora, se tivesse um buraco, sabe aquelas situações, se tivesse um espaço, você se escondia? E aí o juiz disse assim, agora que eu sei que o senhor é um pastor, porque não consta nos autos, eu vou ser muito mais rigoroso com o senhor. E aí quase que eu aplaudi, sabe aquela vontade de dizer, é assim mesmo. É triste por um lado, mas é essa a visão de evangelho e de família de um pai que abusa? Tem muitos pais adoecendo seus filhos. Ontem, uma querida que está aqui, aliás, nos 2 seminários da tarde surgiu exatamente esse assunto de automutilação.
de pessoas que estão se mutilando. Uma querida que está aqui, uma professora de escola dominical para a classe de adolescentes, estava dizendo de uma aluna dela que está cortando os pedaços dos dedos. Eu estava falando de situações em que filhos que vão arrancando as unhas, porque a dor interna é tão grande que eles precisam provocar uma dor externa para ver se a dor interna diminui. E a gente tem vivenciado isso. Há um ano e pouco atrás, eu fui pregar numa cidade lá em Tocantins. E a gente era um seminário de família, não era nem plenária para a escola dominical, era um seminário de família. E eu citei ali a questão de incesto, de pais que abusam filhos. O culto terminou, devia ser umas 10h30, 11 horas da manhã. Eu fiquei com o pastor e a esposa dele no gabinete até 7 horas da manhã, atendendo 6 obreiros da igreja que abusavam das suas filhas. E que naquela noite foram tocadas, que vieram conversar com o pastor, e eu estava lá junto com eles. Nós saímos da igreja 7 horas da manhã. Filhos que se automutilam, situações de pais que às vezes, literalmente, vão adoecendo os seus filhos. São situações que a gente lida na escola dominical. E aí a gente precisa entender que o evangelho precisa ter famílias funcionais, como você está lendo aí, onde seus membros crescem, aprendem, trocam afetos e conhecimentos, se tornam responsáveis, autônomos e aptos emocionalmente. Famílias que abençoam, famílias que frutifiquem. Famílias funcionais, onde os papéis familiares são bem definidos. Quem manda em casa é pai e mãe. Filho obedece. Enquanto é pequeno, tem que ser obrigado a ir à escola dominical. O que eu fazia com os meus pequenininhos, literalmente era, deixava eles, às vezes, semi-arrumados no sábado à noite, até com o sapato colocado. Domingo, quando eles acordavam, eles já estavam chegando dentro da igreja, já iam para a escola dominical, porque é muito mais fácil a gente obrigar e levar um bebê, uma criança de 17 meses para a igreja, do que a gente depois ter que obrigar um adolescente de 17 anos para ir para a igreja. O que é mais fácil? Obrigatoriedade de levar para a igreja, obrigatoriedade do filho aprender que em casa existe autoridade, regras domésticas claras, limites bem definidos, boa dose de afeto diário. E afeto não é comprado com presente, afeto fala de amor, fala de abraço. Tantos homens que não abraçam seus filhos, que têm uma dificuldade de abraçar, peça ajuda a Deus, peça a graça de Deus, fala: Senhor, me ajuda a não só amar, mas a abraçar os meus filhos, a abraçar a minha esposa, a abraçar as minhas filhas. Isso é fundamental. Uma família se edifica com afeto, com muito compromisso mútuo e uma dedicação exclusiva. Nós que temos Deus, temos o privilégio de poder construir o mundo interno dos nossos filhos. E se você é professor, muitas vezes do seu aluno, tendo Deus como relevante. Deus que precisa ser honrado, Deus que precisa ser temido, e muita gente tem perdido o temor a Deus, e infelizmente, mesmo dentro de muitas igrejas. Termos Jesus como Senhor e amigo real, e dando ao Espírito Santo a liberdade para penetrar a ponto de dividir alma e espírito. Uma família evangélica, primeira coisa que ela faz por ser evangélica, ela evangeliza. O que nós fazemos na escola dominical é dar as bases para que os nossos alunos, se são adultos, entendam que o primeiro papel de pai e mãe é cuidar, é dar o leite, é pagar a escola, mas acima de tudo é evangelizar. Já contei esse testemunho aqui num outro seminário, num outro congresso de escola dominical, que é um testemunho que eu vivo, que é do meu marido. A mãe dele se converteu, ele tinha aproximadamente 5 anos de idade, ela se converteu e passou 13 anos sem poder colocar o pé na igreja. 13 anos. O marido não deixava, ela não ia, uma senhora lhe deu uma Bíblia e uma harpa cristã.
E ela literalmente todos os dias fazia culto doméstico com seus filhos. Meu marido tinha 5 anos. Domingo, ela era obrigada a ir à missa. Meu marido fez primeira comunhão, catecismo, toda aquela questão da igreja católica, porque o pai obrigava. Mas todos os dias, de domingo a domingo, ela fazia culto doméstico. E como ela não ia na igreja e não sabia a melodia das músicas, ela pegava a melodia da música do Roberto Carlos e colocava nos hinos da harpa cristã. E é muito engraçado que aquela música Asa Branca, né? Meu marido volta e meia, quando pega a harpa e ele vai começar a cantar, ele começa a cantar, eu digo, opa, isso é Asa Branca, isso não é a melodia da harpa, e ele já começa a rir, porque ele aprendeu, eles sabiam que era errado. Ele disse que falava para a mãe, isso aí é Roberto Carlos. Ela dizia, meu filho, a letra é que importa, presta atenção na letra, presta atenção na letra. E eles, os 2 irmãos são pastores, a minha cunhada é casada com pastor, todos criados na igreja, todos os netos na igreja, porque uma mulher todos os dias fez culto doméstico com os seus filhos dentro da sua casa. Família evangeliza. Não dá para ser professor dentro da igreja e em casa assistir pornografia. Não dá para a gente ir à igreja, dar aula e voltar da igreja para casa falando mal da igreja, do pastor, do que quer que seja. O evangelho tem que ser vivido no cotidiano. É na oração quando acorda, é orar quando se dorme, é orar com culto doméstico, é evangelizar, é ler a Bíblia, é comprar livros infantis. Hoje em dia há Bíblias disponíveis para cada faixa etária. A gente evangeliza em casa. E uma família que evangeliza em casa, quando esses membros chegam na igreja ou chegam nas nossas classes de escola dominical, são crianças abençoadas, são crianças que têm paz, são adolescentes que são responsáveis, são adolescentes que são obedientes, porque aprenderam essa base dentro da casa. Família censura, diz para o filho o que pode ser visto, o que não pode ser visto, o que a gente tem vivido aí de questões sérias na internet, de maridos que abandonam as suas esposas por conta de sites pornográficos e de mulheres que estão abandonando seus lares, indo atrás de um cara que na rede aparece lindo e maravilhoso, posta foto de um modelo. Quando ela encontra um sapo gordo, horroroso, mas aí já está emocionada, já está afetada emocionalmente e abandona seus lares. E eu estou falando, desculpem, de esposas de obreiros que eu conheço. Eu estou falando de situações que eu vivo quase que no meu cotidiano. Não só no espaço de consultório, mas de tantas pessoas que mandam e-mail, que telefonam dizendo, irmã Elaine, me ajude, a minha esposa está indo embora porque conheceu alguém na internet. O meu marido está indo embora porque conheceu alguém na internet. Quando a gente junta a escola dominical e família, e a relevância de uma para outra, a gente começa a entender da importância de que os conceitos e valores bíblicos ensinados na escola dominical e trabalhados na família ao longo no cotidiano precisam estabelecer as bases para as regras de condutas estabelecidas nos lares. Na escola dominical, uma mãe aprende a ser mãe, pai aprende a ser pai, irmão aprende a ser irmão. A gente dá as bases no nosso ensino, até porque a gente sabe que a grande maioria dos nossos alunos, quando chegam com bases mal formatadas em casa. Às vezes com uma má educação, com conceitos desvirtuados. E a escola dominical, através do ensino, e só o ensino faz isso, vai quebrando conceitos errados e trabalhando novos conceitos e novos valores. Se isso não for feito, a gente começa a entrar e começa a ver uma série de situações difíceis. Semana passada eu estava no debate da rádio e aí um pastor veio comentar comigo, Elaine, me ajuda em oração. Porque eu descobri na minha igreja, a igreja dele fica ali no Recreio, no Rio de Janeiro. Eu descobri na minha igreja um grupo de 14 pessoas, dentre eles alguns diáconos, que estão se reunindo numa casa para fazer swing gospel. Swing gospel é troca de casais. Então são vários casais que vão e o marido de um dorme com a mulher do outro e vice-versa.
E ele descobriu, tinha acabado de descobrir na terça de noite, no quarta-feira de manhã foi o dia do debate, e ele falou, estou saindo daqui, vou ter uma reunião com todos esses diáconos e membros da igreja hoje à noite, ora por mim, porque eu sei que a coisa vai ficar pesada. Onde a gente já ouviu falar em swing gospel? E aí a gente fica pensando no quanto as pessoas estão brincando com Deus. Do quanto muitas vezes, quando esse ensino não é bem dado, do quanto se desanda. Eu lembro de um pastor, ele é de Goiás. Ele disse que isso aconteceu e como ele é pastor, eu acredito nele, claro. Ele estava dizendo de uma irmã que foi para um congresso no Rio de Janeiro. E aí um congresso de mulheres, eu lembro disso, eu estava nesse congresso. Um congresso de mulheres, e claro, era Rio de Janeiro, eles eram de Goiás, foram, numa das tardes, foram conhecer as praias do Rio de Janeiro. E aí chegou na praia, entraram no mar, aquela coisa toda, e ela voltou para Goiás, na cidade deles, e chegou lá e foi dar o testemunho do que tinha visto no congresso. E aí ela começou a contar a história de que tinha ido no congresso, que tinha sido uma bênção, eles saíram no congresso e foram à praia, para ver a praia. Falei, irmão, que pouca vergonha, aquelas mulheres todas com aqueles biquínis minúsculos de fio dental, que coisa vergonhosa, só o sangue de Jesus e tal. E aqueles homens, então, irmãos, com aquelas sunguinhas assim pequenininhas, e aí começou a disparar uma rajada de língua estranha e não parou mais. Até quando... E aí é sério, porque por mais que pareça uma história ou uma piada, língua estranha associada com isso não é um bom ensino bíblico. As pessoas não estão tendo mais temor a Deus. As pessoas estão perdendo aquele temor de entender que o Espírito Santo que habita em nós é santo. O Espírito Santo que habita na igreja é santo. O Espírito Santo que nos dá novas línguas e línguas estranhas para falar com Ele é santo. E a gente precisa resguardar isso em casa, em nosso espaço da igreja. O ensino bíblico eficaz abrange os mais variados arranjos familiares, reorganizando os papéis familiares e refletindo na conduta de pais, casais e irmãos. O ensino bíblico na nossa classe de escola dominical precisa refletir na sala, na casa e no quarto dos nossos alunos. O ensino bíblico dentro da igreja precisa refletir. E às vezes não é só aquilo que a gente fala. Vai caber o exemplo do professor, a postura do professor, ao afeto que o professor muitas vezes tem com aquele aluno que não recebe abraço de pai, que não recebe abraço de mãe, mas que sabe que quando chegar na escola dominical vai receber abraço e vai receber afeto daquele seu professor. Ensinar não é simplesmente transmitir um conhecimento. Ensinar é viver aquilo que a gente ensina. Então, se somos professores, a nossa casa tem que estar bem estruturada. O nosso casamento tem que estar bem fundamentado. Um professor, quando chegar na sala de aula, não é um professor carente de atenção, de sexo, se ele é casado ou de afeto, mas ele vai ter uma casa onde o sexo marital vai acontecer, porque ele sabe que sexo dentro do casamento santifica o marido e santifica a mulher. Ele sabe dar, ou ela sabe dar o devido valor para a sua maternidade, para a sua paternidade. E a gente precisa vivenciar isso dentro dos lares, com sabedoria, com equilíbrio, entendendo que aquilo que nós somos em casa, nós precisamos ser na igreja. E aí aquela história que a gente já conhece da criança, que na hora que o pai está querendo ir para casa, a criança pergunta, não pai, vamos morar aqui na igreja, não vamos para casa não, vamos ficar aqui. E aí o pai pergunta, por que você quer morar na igreja, meu filho, você gosta tanto da igreja? Não pai, é porque aqui você é uma pessoa diferente de como você é em casa. Em casa você grita, em casa você é mau, e aqui você é sorridente, aqui você fala com todo mundo. Nós precisamos ser na igreja aquilo que somos em casa, e sermos em casa aquilo que somos na igreja. E quando a gente fala de ensino eficaz, a gente está falando exatamente de formatar isso na
questão dos nossos filhos. Sabendo da criação, da criação do casamento, sabendo que para tudo tem um equilíbrio. Me preocupa muito os radicalismos. Sabe aquele marido que em casa chama a esposa de minha irmã, né? A minha serva, serva de Deus. A sua esposa em casa não é serva de Deus, nem dona patroa, nem dona encrenca. A sua esposa ela tem um nome, você vai tratar ela de uma forma carinhosa. O seu marido não é o servo de Deus. O seu marido em casa tem que se manter servo de Deus, mas é o seu marido, aquele que é casado com você. E aí a gente tem o extremo do santificar tudo, do tipo, fiz 60 anos, agora não beijo mais porque eu vou separar minha boquinha para Jesus, e aí o coitado do marido vai ficar beijando nuvem, travesseiro. Se você é casada, não faça isso, ou se você é casado, não faça isso. E a gente tem um outro extremo, que sempre aparece nos encontros de casais, que é aquela mulher, ou às vezes aquele marido assustado, porque mesmo na hora do ato sexual, o outro fica dando glória a Deus, aleluia, e na hora H solta até rajada de língua estranha. Tem alguma coisa errada. Nós estamos vivendo extremos, e a gente precisa voltar para o ponto de equilíbrio. O bom caráter, formado num lar funcional, numa casa que funcione como casa, num lar que funcione como lar, num casamento que funcione como casamento, gera uma pessoa racional, que não se conforma com este mundo, mas trabalha a sua mente sob a ótica bíblica. Um dos maiores testemunhos que eu já vi e já coparticipei foi de uma pessoa cuja mãe aceitou Jesus, ele tinha 13 anos de idade. E a mãe aceitou Jesus porque o pai abandonou a família, abandonou a esposa, abandonou 2 filhos, um de 13 anos e outro de 19, porque decidiu ser gay e viver a sua homossexualidade. Como o pessoal diz hoje, saiu do armário. Ela não era crente. Quando o homem saiu de casa, quando o marido saiu de casa, ela se converteu, foi para a igreja. Mas o filho dela, esse de 13 anos, já tinha meio que começado a tomar o caminho do pai. E esse menino cresceu, estudou, fez um excelente curso relacionado a petróleo, e foi fazer uma pós-graduação no exterior. E lá no exterior ele resolveu fazer uma operação radical. Ele tirou o seu órgão sexual, construiu um órgão sexual feminino artificial, implantou seio, implantou nádega, tirou costela para fazer uma cinturinha fina e voltou para o Brasil como uma verdadeira mulher. Só que, todos os dias, tal como a minha sogra, essa mãe, essa esposa, não é, que ficou sozinha, essa mãe, a mãe dele fazia culto doméstico e orava por eles, orava por eles, orava por eles. E esse cara saiu do Brasil, fez essa operação, mas todas as vezes que ele ia na casa da mãe, a mãe lia um texto bíblico e orava com ele, e orava por ele. Os anos foram passando, um dia a mãe, ele teve um problema com o parceiro dele, e a mãe disse para ele: meu filho, vai nessa psicóloga, que era eu, vai nessa psicóloga, ela pode te ajudar, vai lá e se organiza. E é interessante, ele chegou a ser chamado de um outro nome, mas a mãe só chamava ele pelo nome de homem que ela tinha dado para ele. E quando ele reclamava, ele dizia: você para mim é homem, pode ter seio, pode ter cabelão, mas você para mim é homem. E ele chegou no consultório. Eu levei uns 20 minutos para reconhecer que era um homem, que não era uma mulher, porque era assim, literalmente um cabelo lindo, louro, ele é de fisionomia muito bonito, e era assim uma mulher linda, aparentemente. E aí no meio da sessão eu olhei e perguntei: qual o seu nome de verdade? Qual o seu nome de registro? Aí ele disse: bom, eu me chamo fulano, não vou dizer o nome dele aqui, me chamo fulano. E aí eu fui entender. 6 meses depois, um dia ele chega no consultório, abre a porta, tinha acabado de vir da casa da mãe dele, naquele dia ela tinha orado por ele, e ele estava muito mexido, abriu a porta, caiu de joelhos dizendo: eu quero aceitar Jesus como meu Salvador.
E aí foi um período de quase 2 anos para que ele conseguisse fazer a operação para retirar tudo. E eu liguei para um pastor e falei, pastor fulano, estou mandando aí um querido que vai chegar na sua igreja como mulher. Porque não tinha como, ele era uma mulher. Vai chegar na sua igreja como mulher. E aquele pastor, um querido amigo nosso, aceitou ele como mulher. E ele ficou lá quase 2 anos esperando a oportunidade de, no exterior, conseguir, no Brasil não fazia ainda, para marcar uma operação para ele tirar os implantes de silicone dos seios, enfim, do corpo. E ele fez a operação, no que ele voltou lá tomando hormônio masculino agora, porque antes ele tinha tomado feminino, hormônio feminino, enfim. Fez tudo aquilo que cabia fazer, foi lá fora, tirou os implantes, reorganizou o corpo dele, voltou para o Brasil como homem. Aí, claro, ele teve que ir para uma outra igreja, entrou nessa outra igreja como homem. Hoje, ele é casado. Claro que não teve como reimplantar membro masculino, o membro sexual. Ele hoje é casado, a esposa dele entendeu a situação dele, adotaram 2 crianças, ele é professor da escola dominical, congrega numa igreja Nova Vida, firme em Deus, vai pagar o resto da vida a consequência de um erro lá atrás e de um pecado lá atrás, mas ele diz, nunca fui tão feliz, sou pleno, sou inteiro, porque eu tenho, e na minha vida Deus executou aquilo que lhe cabia. Isso é evangelho. Isso é evangelho. Eu trabalhava com ele ao meio da semana, mas no final de semana ele ia e eu dizia para ele, se você não quiser voltar para trás, não perca a escola dominical. E essa igreja que ele ia tem uma escola dominical de manhã e tem uma escola dominical à tarde para novos convertidos. Ele ia na escola dominical pela manhã, ele ia na escola dominical à tarde. Em 6 meses ele leu a Bíblia toda, ele lia livros, porque havia nele uma sede de aprender. E foi essa sede de aprender que fez com que ele saísse do homossexualismo tão mergulhado que estava. E hoje está na presença de Deus. Isso é ação de ensino, de mudança de vida, de mudança de caráter. Na nossa apostila que você tem com você, há um parágrafo que eu digo assim, você não precisa ler, não precisa tentar encontrar. Diz assim, no cotidiano do lar, atitudes simples, mas constantes e cotidianas vão formatar um caráter cristão e edificar parâmetros evangélicos de conduta nos cônjuges e nos filhos. Ler a Bíblia para filhos pequenos. Ao invés de ler uma história qualquer, leia a Bíblia. Fazer culto doméstico diário ou semanal. Orar com filhos e cônjuges diariamente. Comprar livros evangélicos para primários e adolescentes. Discutir notícias, filmes e desenhos televisivos sobre a ótica bíblica. Obrigar filhos pequenos a frequentarem a igreja. Trazer a alegria da igreja e do evangelho para filhos adultos. Ganhar os cônjuges não crentes para Jesus com testemunho e muito sexo feito com amor. Orar e jejuar pelo casamento e pelos filhos. Não falar mal da igreja ou dos pastores em casa. E eu coloco entre parênteses, na verdade, em lugar nenhum. A gente não fala mal da igreja de pastor em lugar nenhum. Cultivar um espírito manso e tranquilo que é agradável diante de Deus. Na nossa classe de escola dominical não é diferente. Ensine Bíblia. Fale da Bíblia. Porque é ela, e só ela, que pode mudar. A personalidade dos filhos, pais e casais, co-construída pela dinâmica familiar. Quando educada pelo ensino bíblico, é cotidianamente tocada e santificada por Deus. Temperamento, a gente nasce com ele. E ele é moldado pelo Espírito Santo de Deus. Eu, como psicólogo, o máximo que eu posso fazer é treinar uma pessoa para que ela aprenda a ser um pouco mais mansa. Treinar uma pessoa para que ela seja um pouco mais responsável. Treinar uma pessoa para que ela aprenda a ver as coisas de uma forma mais positiva. Mas só o Evangelho, de fato, só o Espírito Santo, de fato, pode plantar em nós mansidão, temperança, domínio próprio, alegria, paz, frutos do Espírito que preparam a gente, que moldam o temperamento da gente,
que tratam o caráter da gente de fato e que de fato construam uma personalidade santa, edificada, aonde a gente tem, como diz a Bíblia aos Romanos, espírito, alma e corpo apresentados a Deus num culto racional que deve ser feito todos os dias pela nossa vida. Só o ensino transforma, só o evangelho transforma. Famílias abençoadas significam igrejas abençoadas. Escola bíblica, que ensina a Bíblia, que forma pessoas, vão formar também famílias abençoadas, casas abençoadas, lares edificados. Você que é professor, eu que sou professora, nós que ensinamos a palavra, que pregamos a palavra, precisamos aprender a viver aquilo que pregamos. E a minha oração e a nossa oração precisa ser todo dia, Senhor, a começar em mim. A começar na minha vida, a começar na minha família, a começar em nós. Essa tem que ser a nossa oração. E é assim que eu queria terminar hoje com vocês. Dê a mão para quem está do seu lado. Dê a mão. E a nossa oração nesse momento, sentado mesmo como você está, é orar para que tudo aquilo que a gente ensine seja também aquilo que a gente vive. Para que o nosso ensino produza mudança em nós. Que Deus comece a modificar a nossa vida, a nossa casa, para que a gente possa então modificar a vida dos nossos alunos, a vida das famílias da nossa igreja. Você crê nisso? Pode dizer amém? Pai, nós te pedimos, ajuda-nos, ó Deus, para que a obra do ensino, para que o ministério de ensinar e de evangelizar comece em nós, que nós possamos ser não apenas ensinadores, ó Pai, ou pregadores, mas acima de tudo, ó Deus, praticantes daquilo que ensinamos. Começa a tua obra de mudança, de santificação, de transformação na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, nos nossos filhos, no nosso ministério, para que então possamos alcançar pessoas, alcançar a igreja, alcançar os alunos. Pai querido, para que possamos viver uma vida e um evangelho edificados na tua palavra, é o que nós oramos no nome de Jesus. Você pode dizer amém? Deus abençoe a todos em nome de Jesus. 2017.